Você tem compartilhado a história de Jesus com outras pessoas? Talvez tenha muitas dúvidas com relação a esse tema, mas como eu posso compartilhar? É muito simples. Nós temos que buscar estar claro em nossa mente o que era antes e como ficou depois que ele chegou em nossa vida. Esse é o testemunho cristão. E é esse que nós vamos estudar agora no programa Lições da Bíblia. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Os pastores e apresentadores da Novo Tempo, ao longo dessas semanas de quarentena, estamos aqui fazendo o papel do pastor Lanza. Um abraço carinhoso para o pastor Lanza, para a Dione. E aqui juntos estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Esse trimestre, aprendendo com o pastor Mark Phelan como fazer amigos para Deus. E essa semana, compartilhando a história de Jesus. E para discutirmos esse assunto, convidamos aqui o pastor Alceu Assis Filho, que é o pastor capelão da Rede Novo Tempo de Comunicação e cuida de uma igreja de 527 funcionários aqui, servidores. E o pastor William Chin, que é o nosso convidado internacional. Ele é americano, mas também é brasileiro agora. O Brasil o aceitou como cidadão. Amém. E ele vai partilhar com a gente também aí os conhecimentos no tema de hoje. E é claro, você que nos acompanha sempre aqui no programa Lições da Bíblia, um abraço carinhoso para você que é professor da Escola Sabatina, está aí se preparando para dar o seu melhor no próximo sábado na sua classe. Você que não é adventista, não participa de Escola Sabatina, mas de escola dominical, mas gosta dos ensinos aqui da Novo Tempo. Você que não participa de escola nenhuma, mas gosta de aprender a Bíblia. Você que nem na Bíblia acredita, mas gosta de assistir, todos são bem-vindos. Que bom ter a companhia de vocês. E se vocês quiserem ter esse guia de estudo, nós chamamos de lição de Escola Sabatina, mas se você quiser ter esse guia de estudo, para você aprender mais, eu vou mostrar aqui para a câmera 3. Você pode adquirir esse guia no site cpb.com.br, cpb.com.br. Na internet também você acha esses guias aí, para você poder estudar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu queria pedir ao pastor Alceu que, por gentileza, nos dirigisse em oração. Ok, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado porque o Senhor está entre nós. Ilumina nossa mente nesse momento, Senhor, para compreendermos as Escrituras e também colocá-las em prática. Esteja conosco aqui, com os amigos, Senhor Deus, que acompanham o programa Lições da Bíblia. Que a Tua presença seja sentida por cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Alceu. Essa semana vamos estudar sobre como dar testemunho, né? Compartilhar a história de Jesus. E a cada semana nós temos um verso que é central no estudo, um verso para se decorar. E o dessa semana está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 13, onde o discípulo escreve: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna. Ou seja, vocês têm a vida eterna. E ele continua: a vós outros que crede em o nome do Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus como Filho de Deus, esse tem a vida. Agora, a partir do momento que nós começamos a crer em Jesus como Salvador, a nossa vida é completamente mudada. E nós precisamos contar isso para as pessoas. É por isso que Jesus, antes de ascender aos céus, lá em Atos 1, verso 8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Jesus quer que eu e você testemunhemos. O pastor Mark Phelan, que é o autor da lição desse trimestre, ele definiu o que é testemunhar. Ele disse que é compartilhar o que sabemos sobre Jesus. É permitir que outros conheçam o que ele significa para nós e o que ele fez por nós. Então, quando você deixa que as pessoas no seu círculo conheçam o que Jesus fez por você, o que ele faz por você, como a sua vida foi mudada, isso é testemunho. O testemunho pode ser silencioso, pelo atos, pelo exemplo, mas ele também pode ser verbalizado, para que as pessoas conheçam mais e mais a sua história. E esse é o assunto que nós queremos aprofundar com vocês ao longo dessa semana. Há uma mudança
naquele que encontra-se com Jesus Cristo. Eu queria começar com o pastor William Tim. Pastor William, o Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, ele falou um pouquinho sobre a mudança, né, que acontece na vida do homem antes e depois do encontro com Cristo. Aprofunda para a gente, por gentileza. Pastor, eu acho que até é quase que uma tarefa de casa para quem está nos assistindo, que não leu Efésios 2, dar uma lida, porque é muito interessante o contraste entre o antes e depois, né? Aqui Paulo ele coloca vários pontos, ele põe, por exemplo, que andávamos nos desejos da carne, filhos da ira, vontade da carne, né? É interessante nós vermos que as pessoas, quando elas não conhecem a Deus, elas podem ter momentos felizes, né? Elas podem ter momentos de prazer e tudo mais. Só que esse prazer, ele muitas vezes está alicerçado na areia. Então, ele pode se derreter. Por exemplo, eu estava lendo um pouco atrás sobre bilionários, nem milionários, bilionários que em 24 horas perderam todo o dinheiro. Todo o dinheiro. E era uma lista grande até. Então, você vê pessoas que passaram a vida inteira tendo prazeres em ganhar dinheiro, perderam tudo num dia. A saúde, gente que perde a saúde. Mas quando aqui Paulo fala de aceitar a Cristo, você ser salvo, você tem um alicerce que está na rocha, que você não vai perder esse alicerce, né? E ele vai trazer uma felicidade real que vai mudar a sua vida e a sua forma de ser, né? É interessante que a doutrina, ela é muito importante, mas a transformação que a doutrina traz na vida, ela é essencial. Na lição passada, o pastor Alceu ele deu o exemplo de um bolo, né? E eu fiquei pensando, né? Ninguém diz que um bolo é gostoso pela receita. Quando você prova o bolo, que você vê que é gostoso. Mas você precisa da receita para fazer o bolo. Então, a nossa doutrina ela é importante, mas ela deve levar a uma vida transformada para mais próximo de Cristo, né? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo se pergunte, né? Olha, o Paulo está falando aí de uma mudança, como era o antes e o depois, mas eu nasci num lar cristão, será que eu não sou convertido? Pastor Alceu, nos ajuda. Olha, que pergunta interessante essa, hein, pastor Arilton? O que a gente entende, né, pela palavra de Deus? Uma pessoa que aceita Cristo, e é um privilegiado quem já nasceu numa fé, tendo uma família cristã, uma família temente a Deus, que guarda a palavra de Deus. Agora, uma pessoa que tem a Cristo, ok? Ela vive de acordo com aquilo que ela acredita. Porque Cristo nos transforma, Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. Não precisa nada sobrenatural, né? Tipo assim, extraordinário, tipo, caiu um avião do lado da minha casa, então agora eu sou um cristão de verdade, porque eu peço a Deus para Ele cuidar e eu vou lá orar e as pessoas vão ressuscitar. Não, nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. E isso é chamado de fé e obras. Pode ser então que uma pessoa esteja aí, nasceu numa família cristã, ele nem sabe o momento da sua conversão, mas ele seja um convertido. Sim. É possível. Sim, é possível, é possível. Eu costumo conversar com pessoas que querem ser pastores. E eles perguntam, eu quero ser pastor, eu preciso de um sinal? Aí eu falo o que Paulo falou. Paulo falou assim, olha, aquele que deseja o ministério, boa coisa deseja. Se é uma boa coisa esse desejo não vem de mim. Ele foi colocado por Deus, esse desejo. Então não precisa acontecer algo sobrenatural. Um anjo aparecer e falar assim, você vai ser assim. Não, precisa apenas ter esse desejo. Esse desejo é aflorado por Deus. E quem tem essa pergunta é porque é de Deus. Ok. Eu estou levantando essa pergunta e essa questão pelo seguinte, você já percebeu que muitas vezes pessoas passam por conversões extraordinárias, pessoas que estavam nos vícios, nas drogas, na prostituição, na marginalidade, e essas pessoas se convertem, e esses testemunhos são poderosos, é a ação do Espírito Santo trabalhando, e essas pessoas dão seu testemunho e devem dar, mas por outro lado, você não se esqueça de que existem jovens dentro da igreja que não nasceram no mundo, mas dentro de uma família cristã, não nasceram fora da igreja sem valores cristãos. Mas muitas vezes nós valorizamos mais uma pessoa que gastou toda a sua vida nos prazeres dos vícios e não damos valor àquele garoto que está com 25 anos de idade dentro da igreja e é virgem até hoje. A ele não damos valor. Não damos valor para uma garota
que é virgem até hoje, com 20, 25 anos de idade, se guardando para o casamento. Esses são verdadeiros heróis e nós temos que aprender a valorizar aqueles que estão dentro da igreja, porque o Espírito Santo tem trabalhado com eles, valorizar como Deus atua. E eles, por esse testemunho, têm algo muito a contar da sua fidelidade a Deus. Olha para as pessoas que estão perdendo o seu emprego por causa do sábado, são fiéis ao Senhor, estão perdendo o seu trabalho. Olha pessoas que vivem de salário mínimo, mas são fiéis dizimistas. Aí estão nossos verdadeiros heróis para nós darmos o devido valor a essas pessoas. Então, todas as conversões são importantes, toda essa dedicação é importante. E ainda que, muitas vezes, o foco seja colocado em conversões sensacionais, e é claro que são obras do Espírito Santo e devem ser mostradas, não deixe de dar o seu testemunho, você que tem sido fiel a Deus em toda a sua vida dentro de uma igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? Importante isso, pastor Arilton, porque a pessoa que viveu a vida inteira a fé e ele é fiel a Deus, Daniel foi assim. Daniel, claro. Não teve uma experiência mundana, mas ele foi fiel e Deus honrou ele. E eu acho muito interessante, você estava falando, eu estava lembrando, eu estava perto de uma pessoa que havia dado um testemunho, assim, foi uma obra especial de Deus, algo que Deus fez mesmo. E aí um outro rapaz chegou perto e falou assim, olha, que experiência. E a pessoa falou assim, você nasceu na fé adventista? Nasci adventista do 7º dia. Eu queria ter tido esse privilégio. Olha aí. Geralmente tem esse contraponto nas conversas. Porque eu não teria experimentado e sofrido o que eu sofri, eu teria vivido perto de Deus a minha vida inteira. E eu acho que mesmo as pessoas que nascem da igreja, por exemplo, eu acho que sou a 5ª geração adventista da minha família, eles têm um momento de conversão. No sentido que tem um momento que eu sigo as coisas que eu faço porque a minha família assim faz e eu também faço, participo, né? Mas tem um momento que eu racionalizo, entendo o que eu faço e eu aprofundo. Eu não creio que seja um momento específico ali naquela hora. Eu acho que é um processo, né? E esse processo, ele dá mais significado à vida, né? E eu acho que, às vezes, as conversões incríveis que o senhor bem mencionou, e a gente gosta de valorizar, e é importante também, elas podem alcançar pessoas de fora. Mas existem pessoas de dentro que estão passando por lutas, e o meu testemunho de alguém que não saiu da igreja e permaneceu fiel a Deus a minha vida inteira pode também ser muito... A pessoa pode se identificar mais com esse até do que um outro que veio de fora, né? Daí a importância de sempre se dar o testemunho, né? Se falar para as pessoas daquilo que Deus tem feito na nossa vida, isso é importantíssimo. Agora, pastor Alceu, pastor Tim falou que o capítulo 2 de Efésios é um capítulo que tem que ser lido, porque ele fala de uma mudança extraordinária. E no versículo 8, por exemplo, Paulo vai dizer, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. No verso 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas deixa eu te perguntar, as obras têm um papel importante na vida do cristão? Vamos aprofundar um pouquinho essa questão? Vamos. Olha, que pergunta boa. As obras têm um papel importante. Quer ver, pastor Ailton? A gente precisa de um eletricista, às vezes, em casa. Que tal que chega para trabalhar na tua casa um eletricista que não sabe trocar uma lâmpada? Entende? Ele diz, eu sou eletricista, mas não sabe trocar uma lâmpada. O mecânico, você leva o carro no mecânico para arrumar e ele fala assim, eu sou um mecânico, bonita a fachada, oficina tudo certinho, bonita a oficina. Quando você chega lá, ele fala assim, olha, nesse motor eu não mexo. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. A gente vai ter dificuldade de acreditar que ele é um mecânico, que a pessoa é um eletricista. As obras na vida do cristão fazem parte. E não há contradição entre fé e obras. Por exemplo, vou citar alguns exemplos da Bíblia. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele creu e a Bíblia diz assim, e foi. Então, veja, há uma ação. As obras demandam uma ação. Raabe creu no Deus de Israel e recebeu as pessoas dentro da casa dela. Essa atitude dela, ela creu e ela recebe. Então, ela teve fé e teve obras também. Essa questão das obras fazem parte da vida cristã. O que Paulo e Tiago, porque alguns falam assim, tem uma contradição entre fé e obras em Paulo e Tiago.
que Tiago estava falando? Uma fé sem obras. E Paulo está falando assim, obras sem fé, porque aí é vaidade. Entendi. É humanidade, entende? É interessante que ninguém precisa das obras para ser salvo, mas depois de salvo, ninguém permanece com as mesmas obras, né? Há uma mudança não só no que eu acredito, mas no que eu faço também, né? Olha aí, você tem que pegar uma caneta e um papel e escrever, viu? Os conceitos que saem aqui, né? Muito bom. É isso aí, nós somos salvos pela graça, exclusivamente pela graça. E qual é a função das obras? Não tem função salvífica. Elas demonstram quem está salvo. Então, se a graça nos leva à salvação, as obras é uma evidência disso. Você deve estar lembrado que nós estudamos algumas semanas atrás aí, que quando Jesus voltar, de acordo com Mateus 25, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E lá ele diz claramente, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, sede, estava nu, preso. Ou seja, e os salvos perguntarão assim, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Sabe o que isso nos ensina? De que as boas obras na vida do salvo, elas são inconscientes. Ele não faz para ser salvo. Ele faz inconsciente porque ele foi salvo. Então, ele tem um ditado muito popular que nos ajuda a equalizar obras e fé. É não colocar a carroça na frente dos bois. Nós somos salvos pela graça e o resultado são boas obras. As obras não salvam. A Bíblia não ensina a salvação pelas obras. Mas uma vez salvo, eu pratico a boa obra. Qual é a boa obra? É a obediência. A obediência à lei de Deus, aos seus reclames, aos seus princípios. Tá bem? O programa só está começando, mas nós temos que fazer um intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta para continuarmos a entender como que nós podemos testemunhar. Não saia daí, eu já volto. De volta com o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua participação nesse programa, por estar aí conectado com a gente, desejoso de aprender a como fazer amigos para Deus. Alguém escreveu certa vez, e talvez seja uma sentença muito forte, né? Se você não está levando ninguém para o céu, você não está indo para lá. Olha que interessante. Nós temos que sim, usar nossos dons e talentos para ajudar as pessoas a ir para o céu. No círculo de influência que você tem, as pessoas que estão debaixo da sua influência, da sua responsabilidade, nós temos que dar o nosso testemunho para influenciá-las e levá-las para o céu. Quer aprender mais sobre outros temas? A Novo Tempo preparou um site com muito carinho, biblia.com.br. Nesse site, você encontra lá mais de 20 estudos da Palavra de Deus, em várias temáticas. Você pode estudar desde temas de saúde, temas de música, escatologia, doutrinas. Você tem um leque de opções para aprender mais e mais da Bíblia. Acesse o site biblia.com.br, faça lá a sua inscrição. Os cursos impressos mandamos para a sua casa sem custo algum. A nossa gratidão aos anjos da esperança que sempre nos apoiam nesse projeto. E se você não é um anjo da esperança ainda, dá tempo de se tornar. Liga para Novo Tempo aqui e se cadastra. Não tem o telefone? Eu vou te dar agora. 0 operadora 12 21 27 30 30. Esse é o telefone para você se cadastrar como anjo da esperança. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o pastor Alceu Assis Filho, que é o pastor capelão da Novo Tempo, cuida aí de 527 membros na igreja dele, e também o pastor William Tim, que cuida aqui, é o nosso coordenador da Escola Bíblica Digital, que atende hoje cerca de 40 mil pessoas através do estudo via WhatsApp. Pastor, tem previsão de mais novos estudos? Hoje nós temos que estudos pelo WhatsApp? Nós temos o Entre Família, nós temos o Ensino de Jesus, temos o Apocalipse, temos um estudo bíblico exclusivo agora entrando sobre os 8 remédios naturais. Okay. Né? Esse já está disponível? Já está pronto. Já está pronto. É. Okay. E temos um sobre sentimentos e emoções também, que queremos que nesses próximos meses serão colocados aí no nosso sistema também. E as pessoas estudam ali a Bíblia pelo WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp, pelo Telegram, tem uma porcentagem de pessoas que usam Telegram, pelo Messenger também, pelas redes sociais em modo geral. Que legal. Então você pode aí, né, formar inclusive um grupo de estudo, viu? Você pode convidar outros amigos para participar do grupo de estudo via WhatsApp. Isso é muito legal, viu? Você não tem filhos, né, pastor Tim? Não. Não, né? Não. Ah, você está noivo, a né? A cada tempo a sua preocupação. Você está noivo, né? Estou noivo. Como chama a menina? Se chama Débora. Débora. Mora em Brasília. Mora em Brasília. Deve estar nos assistindo.
Ok. Imagino Um eu. abraço para ela então, pastor. Um abraço, Débora. Que bom, viu? Pastor William Tim está conosco desde semana passada. Para aqueles que tiveram aulas aí com o doutor Alberto Tim, ele é o filho do meio, né? O segundo filho, o doutor Alberto Tim. E é uma pessoa que tem prestado um excelente serviço para nós aqui na Novo Tempo, em toda essa estrutura da Escola Bíblica Digital. E é para você, então, a próxima pergunta, pastor. Nós estamos falando aqui sobre conversão, algumas mais acentuadas, outras menos perceptíveis, mas dos discípulos de Cristo tinha uma dupla lá que Jesus mesmo apelidou de filhos do trovão, Tiago e João. Falar para nós um pouquinho sobre a história deles? Pastor, eu acho que esse exemplo mostra como Jesus era visionário, né? Porque se, por exemplo, eu fosse formar uma equipe, eu não sei se eu chamaria duas pessoas com perfil tão diferente do que eu esperava, né? Até a lição, ela tem um exemplo que eu achei muito cômico, de quando eles estão em Samaria, não conseguem um lugar para ficar, e eles dão uma brilhante sugestão, né? Pedindo para Deus, para Jesus, para fazer uma oração e pedir a Deus para que mandasse fogo do céu para consumir todas as pessoas, né? É interessante que o Evangelho, ele gera mudanças, né? Essa mudança é uma mudança muito grande, porque depois de alguns anos você vê João quase como um dos grandes pilares ali do cristianismo, pregando e fazendo o Evangelho, onde ele inclusive salienta bastante o amor, né? Em contraste com a vida anterior. É muito interessante que na nossa vida espiritual nós carregamos essa questão de ser embaixadores de Cristo ao mundo, né? E não existe nada pior para o Evangelho do que uma hipocrisia entre o meu discurso e o que eu falo, né? Ellen White, ela tem uma frase muito interessante que ela diz: o mais forte argumento em favor do Evangelho é o cristão que sabe amar e é amável, né? Então, eu acho que os discípulos, e especialmente essa dupla que a gente está comentando, eles entenderam a importância de aquele Deus que estava com eles e preocupava tanto, inclusive com eles, agora eles, como representantes daquele Deus, deveriam ter a mesma postura com as outras pessoas, né? Então, para quem tem temperamento forte, como esses dois irmãos, Tiago e João, para quem estoura com qualquer coisa, também tem solução. Tem solução. O autocontrole e também pegar de bons exemplos, né? Aqui temos dois bons exemplos de pessoas que superaram essa dificuldade. Pastor Alceu, foi um momento assim, aconteceu num estalo essa mudança, eles se converteram e deixaram esse temperamento? Como é que foi? Como é que é o processo da conversão? Eu creio que é um processo, né, pastor Arilton? Por exemplo... Eu acabei dando a resposta. Sim. Foi boa. Porque amigo é para essas Eu quero essas perguntas para mim também, Veja, não é por força nem por violência, né? Então, é isso que eles entenderam. Eles pegaram em armas, né? Quando Jesus foi preso, eles queriam ir para cima, para a agressão mesmo, uma luta corporal. Só que Jesus estava ensinando para eles. E essa questão de dependência de Deus, de aprendizado com Deus, todo dia, vai ser cada dia e vai ser até o último dia. Porque nós precisamos todo dia de Deus na nossa vida e do batismo do Espírito Santo. Esses meninos aqui que eram pescadores, eles eram, vamos usar assim no popular, eles eram brutos, né? Veja, Jesus é que falou para eles, filhos do trovão. Imagina o Deus do céu falando assim, amigos, vocês estão um pouquinho demais, né? Tá demais esse negócio aí. E só que João, ele tem uma mudança tão extraordinária que ele escreve as cartas dele e ele fala assim, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Outra parte do livro de João, filhinhos. Que linguagem é essa? É alguém que foi modificado, né? Alguém que foi transformado. Então, por exemplo, gente que tem temperamento forte, gente e fala assim, não, eu tenho temperamento assim porque eu sou dessa raça, ou sou desse povo. Não existe povo, existe gente que é gente, e que se não depender de Deus vai ser muito humano, vai ser extremamente humano e vai usar a desculpa para talvez tratar mal. Jesus não tratou mal, mas Jesus deu conselhos, ele falou assim, olha amigos, está vendo aqui? Não é por força, não é por violência. Elias, né? Elias viu terremoto, viu fogo consumindo, e de repente uma voz mansa e suave.
E no livro Profetas e Reis, Ellen White fala assim, ainda é a voz mansa e suave que trabalha no coração, convertendo o coração. Deus, Ele está usando as situações para nos transformar. Agora, essa questão de domínio próprio é algo que vem de Deus. Então, a gente precisa depender de Deus. E, pastor, uma coisa que eu acho interessante, pastor, o senhor tocou num ponto muito interessante. Quando João vai escrever o evangelho dele, já existiam os outros 3. Ele foi o último a escrever. Ele podia escrever ali sobre o que ele quisesse. Ele poderia chamar de Jesus sobre o que ele quisesse, porque já havia bastante material, né, sobre a vida de Jesus. E se ele escolhe esse linguajar, ele escolhe colocar essas coisas, enfatizar essas partes de Jesus, é porque ele não só acreditou no que Jesus fez, mas ele foi transformado e começou a valorizar isso também, né? É interessante que a questão de tratar as pessoas bem, se a gente força isso de uma maneira forçada e tudo mais, as pessoas reconhecem, elas sabem que elas percebem, falso. Né? Elas percebem isso. Mas quando eu tenho um desejo real, interno, de mudar, e eu peço a Deus, eu vou começar a me dedicar. E talvez no início eu não vou ter uma mudança assim do dia para a noite, né? Mas as pessoas vão ver um desejo meu, um esforço em seguir isso daí. E aos poucos, gradativamente, vão ver uma melhora significativa nesses pontos. Esse é o bom testemunho, né? Porque o bom testemunho trata bem as pessoas. As pessoas vão falar assim, eu quero esse teu Jesus. Porque as pessoas buscam na pessoa encontrar o Deus que ela fala. Então, se eu encontro Deus na pessoa que está me contando sobre Deus, eu vou querer ser como Deus é. Ou seja, se Cristo tem o poder de transformar o temperamento desses homens fortes em discípulos do amor, quem ele não pode mudar? Ele pode mudar toda a pessoa. Agora, a condição permanece a mesma, é a permissão. Porque Deus não abre a porta do coração de ninguém e invade, né? Deus dotou a todos nós de livre-arbítrio. Então, se nós queremos uma mudança, se nós almejamos uma conversão, nós precisamos dar lugar para que o Espírito de Deus faça a obra. E João, na sua associação com Cristo, olhando as atitudes dele, como ele tratava as pessoas, no timbre da sua voz, no trato com as pessoas à beira da estrada, com as pessoas mais humildes e simples, com os desprezados, tudo isso foi cativando no coração de João um desejo de ser como seu mestre. E foi contemplando as obras de Cristo, a forma como ele lidava com as pessoas, o seu terno amor, que o coração desse filho do trovão foi transformado. Agora, discípulo do amor, mudou completamente sua linguagem. Então não se preocupa se você tem enfrentado obstáculos na sua vida, se você tem uma índole forte, se você tem um temperamento explosivo. Essa mudança pode acontecer hoje, porque Deus não mudou. O que nós precisamos é gastar mais tempo na presença de Jesus. Mas, pastor, Cristo não está aqui como estava perto de João. Não, ele está sim, ele está. E todas as vezes que você se coloca de joelhos no seu quarto e fecha a sua porta e faz a sua oração em segredo, Jesus vai estar ali para ouvir você. E todas as vezes que você pegar esse livro aqui, ó, e abrir as suas páginas, ele vai estar falando com você. E é através dessa comunhão diária, vital, que nós podemos passar por todas as transformações que precisamos para um dia estarmos no céu. Transformações que não chegaram apenas para a gente de temperamento explosivo, mas para pessoas que estavam tão longe de Cristo que o diabo já havia tomado conta. Pastor Alceu, eram 1 ou 2 endemoniados? Essa é a primeira pergunta. Que pergunta boa, né? Porque o Evangelho de Mateus fala que eram 2. E o Evangelho de Marcos fala que era uma pessoa só, né? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Houve um milagre. Houve uma transformação. Esses meninos gadarenos que estavam lá, né? Se cortando, se mutilando, vivendo entre os sepulcros, eles estavam numa vida insana. E eu acho interessante porque Jesus está do outro lado do lago. E ele fala assim, vamos para outra margem. E ele vai e desembarca na outra margem com os apóstolos, com os discípulos dele, os seguidores dele. Quando ele chega na outra margem, eles vêm em direção a ele. Eu acho muito interessante o detalhe que Jesus só foi para outra margem
só por causa desta ou dessas pessoas. Ele vai para lá só com um propósito, encontrar com eles. E eu fico assim fascinado com Jesus. Veja, eles estavam seminus, eles estavam possuídos, o diabo fazia o trabalho neles, e eles estavam vivendo nos sepulcros. Jesus vem e ele se coloca e expulsa os demônios. Os rabinos tinham algumas tradições, uma delas era assim, só é mestre quem consegue expulsar demônios usando algumas situações. Aí Jesus vai e ele encontra uma multidão, mais de 2.000, né? Demônios ali, legião, porque somos muitos, é assim que diz a palavra de Deus. Quando ele faz essa obra, Ellen White fala assim no Desejar Todas as Nações, que quando Jesus se aproxima, houve um lampejo de luz no cérebro do endemoniado. Um lampejo de luz. E esse lampejo de luz viu em Jesus a possibilidade de salvação. E esse rapaz, eu vou falar no singular, esse rapaz, não é ele quem fala, são os anjos maus, os anjos caídos que o possuíam. Mas nesse lampejo de luz, ele viu em Jesus a esperança para a libertação. E quando eles falam assim, já veio nos perturbar e tudo mais, Jesus leu o lampejo de luz. Então, há um capítulo no Desejar Todas as Nações que fala sobre a Santa Ceia. E diz assim que na ceia do Senhor, qualquer pensamento, qualquer risco de pensamento que passe sobre a cabeça de alguém, clamando a Deus misericórdia, ele capta, perdoa e dá novo começo. Ou seja, quando houve uma permissão, uma disposição para que a graça fosse aceita, aí está o poder de Cristo para operar a mudança. Exatamente. E pastor, eu acho que o trabalho do autor da lição em escolher uma história para exemplificar isso deve ter sido muito difícil. Porque na Bíblia você tem tantas histórias, mas tantas histórias sobre isso, que, nossa, tinha vários exemplos. Você vê Jesus ali fazendo milagres, tem um endemoniado, tem pessoas com profissões de baixa moralidade, você tem samaritanos que eram considerados impuros ali, e vários outros. Eu vejo isso mais ou menos como Deus, ele falando para nós, né? Tipo assim, não importa quão longe você foi, e não importa quão longe em qual aspecto você foi, seja moral, seja espiritual, seja o que for. Porque tem um exemplo, tem uma história na Bíblia de Jesus resgatando alguém que foi mais longe ainda, né? E esse detalhe, pastor, dos endemoniados, e a lição frisou isso, eu acho muito legal, é que assim, eles estavam seminus, loucos, insanos, mas quando eles têm um encontro com Jesus, eles aparecem no texto bíblico vestidos, eles aparecem em sanidade, sãos, e aos pés de Jesus. Isso para mim é fantástico, porque quando a gente está sem Deus, sem Cristo, e nós andamos loucos, até mal vestidos, mas quando nós encontramos a graça de Jesus, o que acontece? Ele nos cobre com o manto da justiça, ele dá sentido para a nossa vida e a sanidade volta a habitar a mente. Tanto que esses rapazes, eles queriam ir com Jesus. Eles falaram assim, deixa a gente ir embora com você, não, voltem para os seus. É o capítulo 5 de Marcos que fala sobre o endemoniado. Você lê alguns capítulos depois, e nesse momento do capítulo 5, a cidade inteira vem para ver o que aconteceu. E eles falam assim, olha, vai embora daqui, Jesus, nós não queremos você. Os meninos falam assim, nós vamos junto então. E Jesus fala, não, voltem, contem para eles o que foi feito. Mostre, fale o que foi feito. Não teve um estudo bíblico, não teve nenhum caminhar com Jesus, somente uma história de vida transformada pelo poder de Deus. Quando eles voltam, olha que coisa interessante, passa-se o tempo, não sei quanto tempo, mas Jesus volta ao lugar e a cidade inteira vem para se encontrar com Jesus. É o poder de Deus através de uma pessoa. E é interessante que a conversão, Jesus, um ser espiritual, a gente às vezes acha que a conversão é só espiritual, mas ela é física, mental, espiritual e emocional. O meu testemunho, ele vai ser genuíno se eu passar pela conversão nos 4 âmbitos. Aquelas pessoas, por exemplo, aquele homem ou homens endemoniados, eles tiveram uma conversão, como o pastor Alceu falou, uma mudança completa. E isso serviu de embasamento para o que aconteceu ali. Então, um testemunho, a gente tem que se preocupar bastante em ter esses 4 aspectos. Uma conversão onde em todas as áreas da minha vida eu mudei porque eu aceitei a Cristo, né?
É interessante percebermos, né, como foi comentado aqui pelo pastor Alceu, o poder de um testemunho. E abrindo um leque aqui a respeito da quantidade de endemoniados, né, não se surpreenda quando a Bíblia menciona no Evangelho 1, no outro Evangelho 2, certamente eram 2, mas o foco de um evangelista foi apenas em um. Ele quis dar vazão a essa história. Certamente eram 2, porque o outro menciona e ele não estaria acrescentando um personagem que não existe. Agora, o detalhe da história é que o pastor Alceu mencionou o efeito do testemunho de uma pessoa. Como o diabo queria colocá-la na morte. E ela já vivia no cemitério. Longe de Cristo, estamos completamente mortos. Ele estava antecipando o seu destino, que seria a morte enquanto não tivesse Cristo. Mas veja, a iniciativa de salvação sempre vem do céu. E foi Jesus quem tomou a iniciativa de pegar o barco e ir até Gadara. Agora, houve, como disse o pastor Alceu, um lampejo, um desejo de mudança, um desejo de libertação. Não importa o vício que te prende hoje, não importa a situação que você está vivendo, você pode, se você permitir, nesse lampejo que o Espírito traz para você, você pode ter a mudança que você precisa, completa, inclusive dos demônios, inclusive libertação dos demônios. E essa libertação que Cristo traz, como o pastor Tim muito bem colocou, ela afeta toda a sua vida. Então não me venha com essa história de que a conversão é uma questão espiritual e eu posso continuar fazendo o que eu desejo. Não, a mudança é vista no comportamento, a mudança é vista na forma de se vestir, a mudança é vista na sua alimentação, naquilo que você come e bebe. A mudança é vista no seu estilo de vida, aos locais que você frequenta. Isso tudo é sinal de transformação. Porque Cristo não transforma uma parte do ser humano. Ele transforma como um todo. O programa não acabou. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuarmos esse assunto do testemunho. Não sai daí. De volta com o programa Lições da Bíblia, que bom ter a sua companhia. Estamos essa semana com o pastor Alceu e o pastor William Tim, estudando um pouquinho a respeito de como fazer amigos para Deus. Se você não tem o seu guia de estudo ainda, acesse o site cpb.com.br e adquira o seu. Esse guia de estudo é usado aqui no programa semanalmente e essa semana estamos aprendendo um pouquinho sobre a questão do testemunho. Se você quiser aprender mais da palavra de Deus, eu vou dar um outro site para você, biblia.com.br. Nesse site, você tem à sua disposição cerca de 20 estudos da palavra de Deus. Você pode fazer online, baixar em PDF, solicitar impresso, como você desejar. E assim você aprende mais e mais da palavra de Deus. Um abraço carinhoso a todos os professores de Escola Sabatina que nos acompanham. Eu espero que o programa tenha sido uma ferramenta ou esteja sendo uma ferramenta útil para as suas apresentações com a sua classe, quer seja presencial ou virtual, no próximo encontro que vocês terão. E para nos ajudar, está aqui o pastor William Tim e o pastor Alceu, que é o pastor capelão aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Pastor Alceu, qual é o seu hobby? Eu sei que você tem um Jeep, né? Ah, é o Jeep do meu irmão. Meu irmão mora em Portugal, pastor Arilton, e deixou comigo o Jeep e eu fico andando às vezes aí, subindo uns barrancos, passando na lama, entrando em rio, às vezes abro a capota e fico andando por aí. Eu gosto de andar de bicicleta também. Qual é a sua distância mais longa que você já percorreu? De bicicleta? 63 quilômetros. 63. 3 horas e 23 minutos. Deu para subir aí uns 700 metros mais ou menos e gastar 1.100 calorias. Gastou 1.100 calorias? 1.100 calorias. Olha aí. Foi uma... Você indica então o ciclismo? Olha, eu acho que é um exercício completo, sem impacto, né? Porque não machuca, não tem impacto no chão, no pé. E facilita a convivência. E o testemunho também. A gente tem um grupo aqui na Novo Tempo chamado NT Bikers. Okay. E a gente anda de bicicleta, né, juntos. E às vezes a gente está andando por aí e tem alguns apresentadores que andam de bicicleta juntos. Quem é que anda com você lá? Olha, anda com a gente o Tito, que apresenta o Na Mira da Verdade, o advogado aqui da Novo Tempo, o Dr. Éder, o Elino, né? O pessoal, são muitos funcionários que andam aí junto com a gente. Que legal. E aí o que acontece? A gente andando de bicicleta numa trilha, encontramos outros ciclistas. E eles falaram assim, ei, vocês são da Novo Tempo?
Sabe? Vocês são... Olha. Sim, sim. E já parou os dois grupos ali, começamos a conversar e tudo mais. Outro tempo a gente fez uma ação entregando livros, alimentos também com a equipe ali de bicicleta. Então, Legal. a gente tem que ter atividade com propósito, né? Eu não sei se o seu grupo de ciclismo já fez uso de um estudo bíblico pensando nos ciclistas, que a União Sul preparou. Não conhecia. Não conhece? Seria Não. bom. É um estudo bíblico só baseado na bicicleta. É mesmo? E cada Sim. parte da bicicleta vai para uma lição da Bíblia. Legal, você hein? participar, Legal, né? legal. Eu estou te dando essa dica para motivar você a continuar no ciclismo. Ok, Tá obrigado. bom? Eu vou dizer isso para você explicar por quê. Porque quando ele vem para o campo de futebol, quando a gente está brincando, ele vai para a zaga e não é muito agradável passar por ele. Então, eu quero motivar você. Não apareça no jogo. A não vir no futebol e deixa eu lá como centroavante, cuidando da área sozinho. Tá bem? Estamos aí de volta com o tema, falando sobre o testemunho e a importância de testemunhar. Pastor William, tem pessoas que têm insegurança ao dar o seu testemunho. Pode ser que tem gente nos assistindo que nunca testemunhou verbalmente para alguém daquilo que Cristo fez. Como a gente pode ajudar essas pessoas? Pastor, duas coisas importantes. A primeira, eu já vi muita gente que não tinha ainda a prática de pregação, mas que quando começou a testemunhar, foi incrível a maneira como testemunhou. Porque o principal do testemunho não é a eloquência, não é eu trabalhar com as palavras, e sim a sinceridade. Esse é o principal ponto. Uma frase que Lutero falou nessa lição, que eu achei, que o autor menciona Lutero, não que ele tenha escrito a lição, né? Mas que ele disse que eu achei muito interessante quando olho para mim mesmo, não vejo como posso me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Eu acho que às vezes a gente pode ter uma incerteza da nossa salvação, mas isso tudo depende para onde está o nosso olhar. Estamos olhando para o que eu faço ou para o que Cristo faz por mim, né? Quer dizer que a salvação não é algo também que está apenas num futuro distante, né? Nós temos que experimentá-la no presente, é isso? Exatamente. A salvação não é um produto que eu compro, eu vou receber lá na frente e eu pago agora. A salvação traz mudanças instantâneas. Então, quando eu sou salvo, é lógico que eu não vou conseguir viver com todos os benefícios que eu vou ter no céu, uma vida eterna, vivendo ao lado de Cristo, dos meus familiares e tudo mais. Mas Ele vai transformar minha vida hoje, aqui na Terra. E eu vou ser uma pessoa, um embaixador no céu, aonde eu vivo, aqui na Terra, no presente. E assim, né, pastor Arilton, e o pastor Tim está explanando muito bem. O que é o meu testemunho? É quando eu acordo de manhã e falo assim, Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E então eu me rendo a Ti. Então, naquele dia, eu dependo de Cristo. E Cristo habita em mim. Eu oro para Deus também assim, Senhor, envia alguém para eu falar hoje do Senhor. Me usa. E Deus vai enviar alguém. Alguém que vai bater palma lá na frente de casa. É alguém no trabalho que vai falar assim, o que você tem de diferente? Ou alguém no ônibus. Ou alguém no Uber, né? No Uber, está andando de Uber lá. E alguém fala assim, rapaz, o que você tem de diferente? Vai surgir uma brecha para você contar para o teu amigo, para a amiga ou um desconhecido o que você tem de diferente, o que temos de diferente? Cristo. E o Evangelho, alguém escreveu e falando assim, ó, é alguém dizendo para o outro, uma pessoa que tem carência de alimento, e falando assim, olha, aonde que eu encontro pão? Vem cá que eu vou te mostrar onde tem pão. E aí você mostra o pão da vida, né? E o pão da vida, ele é saboroso. Quando você contar, olha, eu era assim, e Jesus fez isso na minha vida, a pessoa vai falar assim, então é possível. E o Evangelho mostra que todas as coisas são possíveis. E um ponto interessante que eu acho às vezes, eu acho que a parte mais complicada que as pessoas às vezes acham é encontrar oportunidades, né? As pessoas falam, não, mas não aparece oportunidade. Eu acho interessante o método de Cristo. Chegava alguém pedindo uma cura, não pedia transformação espiritual, pedia uma cura. Ele curava e junto vinha a transformação espiritual. Então, às vezes, eu posso me valer de pequenas coisas, por exemplo, ajudar alguém, ser gentil na fila do mercado, alguma coisa assim simples, mas que possa gerar brechas para eu fazer o meu testemunho. Tá? E o testemunho não precisa ser no primeiro momento eu contar toda a minha vida, contar várias coisas, mas eu posso gerar uma confiança, né? E essa confiança eu vou desenvolvendo até o momento onde eu conto. O importante é que o testemunho ele não pode ser terceirizado, né? Eu tenho uma vida espiritual com Cristo, né? Eu digo eu assim no geral, né? Tão profunda que eu não deveria ficar contando testemunho às vezes de daquele outro fulano, né? Eu deveria contar da minha vida, às vezes, né? No meu agir, na minha
rotina, né, E diária. as oportunidades estão aí. E as oportunidades estão a todo tempo. Eu vi um rapaz, eu ouvi de um rapaz que ele estava no banco, no caixa automático, e um motoqueiro com equipamento de moto, e trabalhava como motoboy, estava tentando entrar na porta automática, aquela giratória. E ele não conseguia, porque havia ferro na bota. Aí ele falou, não, minha profissão é essa, eu preciso entrar e tudo mais. E o rapaz falou assim, fiquei olhando aquilo ali, tirei meu tênis, ele falou, tirei meu tênis lá, e falei assim, usa o meu tênis, vai lá dentro, faz o que você tem que fazer, depois você volta e deixa a bota aqui que eu cuido para você. E ele falou, meu tênis valia bastante, né? E o rapaz ficou olhando e falou, não, mas como assim teu tênis? Não, eu te empresto, eu vejo que você está com dificuldade, eu te empresto. Nisso, o rapaz foi, resolveu toda a atividade dele e voltou. Quando voltou, falou assim, obrigado. Rapaz, por quê? Aí ele falou assim, porque eu amo a Cristo e amo as pessoas. É isso o testemunho. Eu amo a Cristo e as pessoas são importantes. Não, é natural. O testemunho não é mecânico, é natural. É isso aí. E se você puder dar o seu testemunho, faça isso em qualquer lugar. E eu acho que existe um conceito bem simples para ajudar você. Como é que eu dou meu testemunho? Diga para a pessoa como era a sua vida antes de se encontrar com Cristo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, conte como foi o seu encontro. Terceiro passo, o que aconteceu após esse encontro? Então, acho que com essa regrinha simples de 3 passos, todos nós podemos formular. E se você escrever o seu testemunho em casa, escreva o seu testemunho e coloque no papel como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, como você se aprofundou na sua experiência ou conheceu, e o que aconteceu depois disso. Quando você escreve, você fixa melhor. Isso vai se tornar muito simples para você apresentar para as outras pessoas. Agora, quando nós nos convertemos à religião cristã, nós temos um mar de rosas pela frente, não é verdade? Porque Jesus prometeu que quando alguém se converteria, todos os problemas acabariam. Não é isso, pastor Alceu? De jeito nenhum, né? Ah, não é essa a promessa? Puxa, pastor, desculpa decepcioná-lo, mas não é essa. No mundo, diz Jesus, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vai ter aflições, vão ter problemas, vão ter dificuldades, pro cristão, inclusive. Agora, o centro não sou mais eu, Cristo é o centro da minha vida. E se ele falou assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo, a gente pode vencer também com ele. Eu vou pedir ao pastor Tim que explore um pouquinho mais essa questão. Quer dizer, então, que a vida cristã não é um mar de rosas. Existe uma cruz a ser carregada. E depois que ele comentar, eu volto para você para a pergunta difícil do programa de hoje. Tá bom? Gostei disso. A pergunta difícil para o programa de hoje para você, pastor, é que você conte para nós qual foi a maior provação que você, como cristão, já enfrentou até hoje. Pastor William, como é que essa questão de se converter e ser cristão? Quer dizer, então, que há uma cruz a ser carregada? Pastor, que nem foi o pastor Alceu falou aqui, as coisas elas não tendem a ficar mais difíceis ou mais fáceis. Pelo fato que a gente vai ter as mesmas dificuldades, vamos ser casados com a mesma pessoa, mesmos filhos, vai ser tudo igual. Nossa vida vai ser no geral, vai ser igual. Mas Deus promete um consolador. Ele promete que estará conosco em meio às nossas dificuldades. Uma coisa que eu acho muito importante, já trazendo um pouco também desse tema da lição, é que por conta de haver dificuldades na vida, às vezes o testemunho pode ser focado no que eu venci por Cristo. Eu abri mão disso. Eu tinha muito dinheiro e larguei tudo por causa de Jesus. Eu tinha esse emprego dos sonhos, tinha muito poder e abri mão por Jesus. Mas o testemunho real, genuíno, o que a Bíblia espera de nós, é do que Cristo fez na minha vida, a transformação que Ele fez. A transformação foi tão grande que eu abri mão dessas coisas. Mas o que eu abri mão é tão pequeno comparado ao que Ele abriu mão para vir aqui e morrer por mim. Então, é importante que nosso testemunho tenha esse equilíbrio também, né? É extraordinário o seu comentário, pastor. É isso mesmo. A ênfase não está na dificuldade que eu enfrentei para segui-lo. Isso não é nada em comparado ao peso da glória eterna que me aguarda. Mas é aquilo que Deus fez. O grande sacrifício que Ele fez para que a minha vida fosse mudada. Não no que eu abandonei, né? Não no que eu abandonei. 30 segundos, pastor Alceu. Qual foi a maior provação como cristão na sua vida até hoje? A minha maior prova, pastor Arilton, todo dia, quando eu olho no espelho, é falar assim, eu preciso de Deus hoje. Me ajuda, Senhor, a te buscar. Essa é a minha maior prova todo dia. Ter tempo para Deus. Ficar perto dele. Perto dele. É isso aí. Eu queria que você lesse em João capítulo 15, onde Jesus fala ali da
da videira e os ramos. Nós somos os ramos, Cristo é a videira. Após a conversão, o segredo é ficarmos conectados a Cristo, conectados à videira. Explore bem esse assunto com o seu grupo de estudo, seu pequeno grupo, sua classe de escola sabatina ou dominical, e que Deus ajude você nessa tarefa de ensinar e aprender cada vez mais. A gente se vê semana que vem. Grande abraço.